Voltamos. Ou caiu é o tempo do Instagram. Mas é que o papo é bom. Quando o assunto é bom, é sucesso. Espera um pouquinho que a Michelle está entrando e a gente vai dar uma continuada. Deixa a Michelle entrar aqui. Michelle, já chamei ela. Michelle já está quase. Aí você dá sequência. Espera aí rapidinho. Pronto. Pessoal, é que o assunto é bom e o Instagram não espera, né? Então, você que está aí, aproveita e continua com a gente, que tem uma história fantástica aqui da Alessandra para falar para vocês. A live caiu, mas nós já voltamos. Então, vamos lá. Já está chegando, o pessoal já começa já a voltar. Todo mundo voltando. Estou esperando agora só Cadê ela? Michelle. Pode continuar. Vamos continuar. Vamos embora. Isso, segue na sequência. Isso, que a Michelle já está chegando. Perfeito. Vai. E aí, na PL, a gente implantou essa participação corporativa e, por último, a gente implantou um programa, você vai lembrar, que é o Gestão Estratégica por Competência. Esse programa de Gestão Estratégica por Competência, eu entendo, foi um divisor de águas, porque isso, inclusive, estava inserido, né, no feedback do CEO da empresa, que foi uma metodologia única que ela traz o que para as empresas? Ela traz profundidade. E é essa metodologia que eu implantei, que eu acredito e que eu trago para a Prospecta RH. Não adianta eu, como consultora, ir para as empresas e não ter profundidade. Porque senão eu vou ser mais uma consultoria, como qualquer outra no mercado. Então, qual é o grande diferencial competitivo da Prospecta? Profundidade. A gente, literalmente, através de toda essa trajetória que eu tive, trazer toda essa bagagem e agregar valor nas organizações. Trazer resultados exponenciais para os negócios, criando planos extremamente customizados nos negócios. É isso. Tá aí uma palavra, né? Chave, profundidade, né? Conhecer a fundo o problema, né? Da empresa, né? E dali vai trazer também, juntamente, né? Conhecendo o problema da empresa, vai também conhecer o problema dos clientes, né? E por falar em desafio, né? Eu quero fazer outra pergunta aqui. Que conselho você daria? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou em sua trajetória profissional e como você superou? Desafio sempre tem, né? Eu costumo dizer assim, que são eles que nos movem. E quando a gente não tem desafio, eu falo que a vida fica morna. Então, assim, fica sem graça. Então, em todas as etapas que eu vivi, em todas as empresas que eu vivi desafios. Mas a que mais me marcou foi quando eu estava implantando a gestão estratégica por competência na Itaguaí Construções Navais, foi a última, e chegou a pandemia. E simplesmente a gente teve que se readaptar, se reorganizar e puxar um projeto que estava mais para frente para literalmente naquele momento. Foi quando a gente desenvolveu o quê? Módulos online para os colaboradores que estavam em casa. Não sei se o Renato se recorda. Então, nós fizemos módulos extremamente customizados para a necessidade da empresa. Então, eu tinha uma equipe, assim, incrível. Eu quero deixar até um alô aqui para o Jackson, para a Gabi, para a Renata, para a Daiane, que fizeram, assim, eu costumo dizer assim, líderes têm que entender as habilidades do seu time. E nós, literalmente, fizemos vídeos onde a gente conseguia mandar para os colaboradores assistirem com suas famílias em casa. Que era fazendo o quê? Como lidar com esse momento, né? Na época tão difícil. Então, isso foi um grande desafio. Mas eu costumo dizer assim, vamos fazer sempre do limão uma limonada. Então, foi uma grande oportunidade que nós tivemos. E foi algo que me desafiou bastante, porque na época que literalmente isso aconteceu, eu estava com Covid. E o Covid não me venceu, não me parou. Então, eu tinha um time incrível que fez com que as coisas fluíssem e que a gente tivesse resultados, assim, incríveis. Incríveis. Muito. E o Covid, né, a pandemia trouxe toda uma crise econômica muito grave, muito séria. E eu já quero
implementar outra pergunta aqui, falando sobre crise econômica. Que conselho você daria para uma pessoa que está começando a empreender, né, com toda essa crise econômica que a pandemia trouxe? Acredite em você. Acredite no seu propósito. Eu costumo dizer que nós somos seres imparáveis e que a gente não pode procrastinar. Essa semana mesmo eu fiz um vídeo que quanto mais você procrastina, mais você adia viver os seus propósitos. Então, o que eu quero dizer para os empreendedores é exatamente acredite no seu chamado. Acredite no que você é capaz de promover na vida das pessoas. Então, entenda qual é o seu diferencial competitivo. Por quê? Diferencial competitivo é aquilo que me faz destacar perante no mercado. Então, quando eu falo assim, a Prospect RH, ela traz profundidade, ela traz fatos e dados para que a gente possa fazer um plano assertivo, é o grande diferencial competitivo. Então, você empreendedor que está iniciando, entenda o que te faz de diferente. O que você pode trabalhar, seja no Instagram, seja nas redes sociais, o como você pode se destacar sendo diferente. O mundo já está muito com pessoas vendendo muitas coisas iguais, mas o que te torna diferente? Esse é o meu grande conselho. Foca no que você faz de diferente e o resultado vai ser incrível, não tem dúvida. Muito bom. Excelente. Obrigado, Michele. Pergunta que você fez também. Fantástica. E também a contribuição aqui da Alessandra. E eu quero, para você que está chegando agora, lembrar que nós estamos aqui hoje numa live, recebendo aqui uma pessoa extraordinária, que é a Alessandra Duarte, ela que é mentora na área de desenvolvimento humano da empresa Prospect RH, e é uma empresa que está desenvolvendo negócios no Brasil, está mudando vida, muda a vida das pessoas, a pessoa que às vezes a pessoa, e você pode ser uma delas. Eu, há muito tempo atrás, já fui uma delas, tá? Você pode ser aquela pessoa que está cheia de projeto ali, tem vários projetos, estão todos engavetados às vezes, e você não consegue botar esse projeto no papel, não consegue botar esse projeto em execução, tá? Então, a Alessandra hoje, ela é a pessoa, junto com ela e a equipe dela, que consegue fazer você perceber isso, né? Consegue fazer você perceber através das sessões que ela também desenvolve de mentoria e também das orientações que ela dá para as empresas. Certo, Alessandra? Então, se você está aí, aproveita essa grande oportunidade. A partir desse momento, eu peço que você também reforce, continua compartilhando isso, compartilhe essa live agora, compartilha com amigos, colegas e tal, chama quem puder estar perto para ver, e você já pode aproveitar a oportunidade agora para mandar sua pergunta. Tá aberto agora para você mandar a sua pergunta, e essa pergunta ela pode fazer uma grande diferença para uma pessoa que está aqui. Às vezes a pergunta não vai fazer só diferença para você, vai fazer diferença também para a pessoa que está aqui. Então, manda agora a sua pergunta, a gente vai analisar, a nossa equipe de produção que está aqui vai analisar, e vamos aqui encaixar a pergunta. Tá? Não tem problema algum, viu, Michele? Vamos aqui deixar o espaço aberto também para perguntas que podem ser feitas aqui diretamente para a Alessandra. Tá? O que eu queria perguntar para você, Alessandra, que é uma coisa também importantíssima, é sobre o foco mesmo da mentoria. Eu queria que você explicasse melhor para o público que está em casa entender. Às vezes a gente também ouve muito falar nessa palavra, né? Mentoria, 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 mentoria. Mas as pessoas não sabem, porque tem mentores de diversos tipos, né? Não é isso? Sim, sim. Eu também sou mentor na minha área. Né? A Alessandra é mentora na área dela. Né? A Michelle também tem um know-how em comunicação, mentoria também mentora na área dela. Na comunicação, marketing, digital, tal, publicidade, né? A área dela. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Explica pra gente como é que funciona hoje esse negócio de mentoria. Pra gente entender. A propósito, será que você que está aí precisa de mentoria? Será que você que está aí do outro lado precisa de mentoria? E de repente não sabe que se precisa ou não? Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Né? Às vezes eu estou precisando e não sei, não é isso, Alessandra? Exatamente. E aí que tá. A gente aplica mal, toma decisões erradas, e essas decisões afetam o nosso futuro. Então, hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa com know-how na área de desenvolvimento humano, RH,
desenvolvimento humano, RH, e a parte também que pode nos ajudar muito a perceber um sentido que a gente precisa para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. E ela pode falar melhor disso. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que funciona esse trabalho de mentoria, se você está disponível, inclusive, para deixar os seus contatos aqui para as pessoas depois te contactar para fazer esse trabalho de mentoria. Mas fala um pouco mais desse trabalho de mentoria. Como é que funciona? Quem que você envolve? Quais são os processos que passam de mentoria? Isso é muito importante para a gente saber. Não, perfeito. A mentoria, ela encurta o teu processo para você chegar até o resultado. Então, o que que nós fazemos no processo de mentoria? Nós identificamos qual é o estado desejado de cada cliente, seja ele no ramo de desenvolvimento humano, seja ele no ramo do desenvolvimento estratégico, carreira, enfim, a gente visualiza o estado inicial dele, o estado dele atual e conectamos ele ao estado desejado. Como a gente vai fazer esse percurso do estado atual ao estado desejado? Através de sessões de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu faço na minha sessão é aplicar uma ferramenta que eu acho incrível, que é uma de autoconhecimento. Primeiro, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que conhecer o meu estilo comportamental. Eu tenho que entender aquilo que eu sou muito boa, as minhas dominâncias em termos de comportamento, personalidade e aqueles famosos pontos cegos que existem em cada um de nós. Aonde eu preciso me desenvolver? Através dessa ferramenta, ela nos dá toda essa clareza para que a gente possa fazer o quê? Hoje, quais são os fatores que têm me impedido ao chegar nesse estado desejado? Porque muitas das vezes você quer chegar, mas você fica, como eu vou chegar? E juntos, nesse processo de mentoria, a gente entende quais são os fatores que estão te travando, quais são as suas crenças limitantes. Às vezes, lá atrás, a gente já teve muitos traumas de infância, família, literalmente podando muito as pessoas. Você não vai conseguir, ou não, você não nasceu para isso. Então, a gente trata desde esses aspectos até a pessoa chegar no estado desejado dela. Sendo que é muito importante ter clareza que durante esse processo de mentoria, nós fazemos o quê? Traçamos metas. Que se a gente não traça meta com prazo pré-estabelecido, com clareza do que a gente deseja chegar, né? Como a gente vai chegar e em que momento, a gente acaba deixando isso tudo muito solto. Então, a gente trata essa questão de comportamento, atitude, desenvolve habilidades para que a pessoa possa chegar ao seu estado desejado. Então, assim, é essa forma que a gente trabalha e os resultados que a gente está tendo, assim, são incríveis, incríveis. E, assim, um indicando o outro, né, Renato? Porque eu costumo dizer que o marketing boca a boca é o que funciona melhor. Então, graças a Deus, a gente está tendo muito sucesso nesse processo de mentoria. Excelente. Nós temos uma pergunta aqui da Ana Pimentel. Você tem Fala. plano para atender empresas fora do Brasil? Oi, perdão, desculpa. Michele, por favor, repete a pergunta para a Alessandra, que ela não. Uma pergunta já que temos aqui da Ana Pimentel. Você tem planos para atender empresas fora do Brasil? Sim. A pergunta da Ana Pimentel. A gente já está traçando, sim. A gente já tem algumas metas, assim, bem audaciosas. 2 países que a gente já está já vislumbrando a curto prazo, está atendendo, França e Portugal. Então, nós temos, sim, nada nos impede de ir e tratar essas questões em outros países, tá, Ana? Precisando, só também entrar em contato. Estamos à disposição. Exatamente. Daqui a pouquinho a Michele vai deixar a Alessandra Duarte vai deixar todos os seus contatos aqui, tá? Disponíveis. E você pode continuar mandando sua pergunta. A nossa produção está pegando. A gente está aqui na velocidade, cada um, né, com as suas anotações, aqui os raciocínios lógicos. E a nossa equipe de produção está recebendo as perguntas, está compilando as perguntas e mandando tanto para a Michele como para mim. Pronto, chegou mais uma pergunta também que eu achei interessante, que é a da Alexia, né? E ela pergunta o seguinte: como definir? Isso é uma pergunta muito importante, Alessandra. Como é que a gente pode definir metas e objetivos para o nosso negócio? Que pergunta. Uau! Ótima pergunta. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender
qual o objetivo que você quer, quando você quer ter esse resultado. Primeira coisa, qual, a sua, qual o seu objetivo e até quando você estima atingir esse resultado. Logo depois, o que você precisa fazer? Entender, e eu costumo dizer que é fatiar, quais são os fatores que me limitam hoje a eu chegar nesse resultado. Eu tenho problema com pessoas, eu tenho problemas com RH, né? Eu tenho problemas com processos. Isso é uma área que a gente entra o tempo inteiro. Porque se eu não tenho processos bem definidos, não tem como também as pessoas terem clareza de como é o meio para que elas possam chegar no resultado. Então, a primeira dica que eu te dou é: tenha clareza qual é a tua expectativa de resultado. Qual é a expectativa de tempo? E aí depois você vai entendendo e fatiando isso de acordo, né, com prazos factíveis. Não adianta a gente também colocar prazos muito, né, audaciosos sem que você não tenha clareza de como está teu time hoje, se você não tem uma cultura pré-estabelecida, implantada, sólida, porque aí você pode se frustrar sim com o seu resultado. Mas as metas, elas precisam ser constituídas a partir do momento que você tem clareza aonde você quer chegar e os recursos que você tem. Vai estar bombando a live. Várias Tá bom, pessoas. tem muitas perguntas, hein? Muita chegando, é sério, muita pergunta chegando. Calma, gente. Vamos aqui organizar. A produção está mandando também aqui. O negócio tá como diz aqui em Portugal, está a bombar. Excelente, Está bom. está a bombar. Você que está aí, Sucesso. hoje, conteúdo de qualidade com a Alessandra Duarte, ela que é mentora, é profissional, pessoa que tem know-how, expertise na área de desenvolvimento humano, RH, e pode tirar sua dúvida aqui agora. Aproveita a chance, que a hora é essa. Tá? Temos mais uma pergunta que chega. Pergunta aí, Renato. Diga. Quer que eu faça ou você faz? Pergunta aí da Gabriela Fuco. Pode falar. O que você pensa de um RH perfeito? Quais ferramentas e tripés não podem faltar em uma empresa de sucesso, na sua opinião? Uau, que pergunta! Perfeito. Um RH de sucesso é aquele que precisa ter clareza que a empresa é feita de pessoas, mas que, acima de tudo, também a empresa é feita de resultados. Uma coisa que eu sempre trago desde o início é: empresa não é instituição de caridade. Às vezes a gente romantiza muito, não, a gente tem que abraçar pessoas, a gente tem que abraçar pessoas que desejam ser abraçadas e que desejam também ser prospectadas dentro da organização. Então, hoje, para mim, dois pilares essenciais é dados. Você precisa de dados, você precisa dessa parte analítica para que você consiga desenvolver pessoas com clareza. Então, precisa ser um RH humanizado, mas precisa ser um RH também com dados tangíveis. Ter a tangibilidade para tudo que você for levar de informações para os tomadores de decisão. Quando você vai para os CEOs, quando você vai para a diretoria, você tem que ir munido de informações. Então, entra o acolhimento, que não pode faltar, né? Mas precisa também de um viés de indicadores sólidos, de pessoas fortemente capacitadas. Eu sempre, como gestora de RH, eu sempre quis ter time forte do meu lado. Espero ter respondido. Pode dar sequência, Michele, à vontade. Não, é isso aí, né? As perguntas fortes, né? Interessante, tá todo mundo, olha, todo mundo aí querendo aí um impulsionamento, hein? A gente falou no início aqui que a gente ia ter conteúdo de qualidade com uma pessoa extraordinária, como a Alessandra Duarte, né? Uma outra pergunta aqui: como você se mantém atualizada sobre as melhores práticas e tendências em recursos humanos? Perfeita pergunta, Michele. Né, da minha questão está ligada muito ao RH, ao mundo corporativo, mas, gente, uma dica que eu dou: você só vai estar à frente, você só vai estar posicionado estrategicamente se você buscar conhecimento. E conhecimento, ele agrega um valor absurdo na sua vida. Então, hoje, como eu me mantenho? Eu faço mentoria,
eu busco entender quais são as tendências de mercado. Hoje, se você observar, hoje o que se fala muito, né, no LinkedIn, nas redes corporativas, inteligência artificial. Como lidar com a inteligência artificial cuidando de pessoas? Então, assim, isso são temas que a gente tem que estar o tempo todo entendendo o cenário para que você possa ter clareza como aplicar isso dentro das empresas, certo? Então, assim, eu busco me fazer network, eu participo de N grupos, né? Que a gente faz muita troca e a gente amplia o conceito. Eu não sou dona da razão e eu preciso cada dia mais me aprofundar, ler livros, eu preciso assistir palestra, participar de congressos, porque senão não faz sentido. A gente acaba ficando um profissional obsoleto. Eu só queria, Michele vai falar agora mais uma coisa, Michele. Eu só queria falar uma coisa que veio agora, porque você falou de conhecimento, de aprendizado, né? Eu tenho aqui um exemplo histórico para deixar para todos que estão aqui, que foi Salomão, né? É um exemplo bíblico, é um exemplo histórico, né? E o mais interessante nessa época, que é a época de Salomão, mais engraçado, né? Que conseguiu superar o Egito, a nível até de crescimento, de tecnologia, né? O que o conhecimento? O conhecimento traz riqueza, né? E isso tudo é muito importante. Você falou de conhecimento, é um assunto que eu gosto muito de falar. Mas fica para outra hora, né? Agora, o foco é a Alessandra Duarte. Hoje nós estamos recebendo a Alessandra Duarte. E espetacular, você que está assistindo, pode mandar sua pergunta, não perca tempo. Manda sua pergunta sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, coaching, RH, nessas esferas, né, Alessandra? Sim. Você pode mandar sua pergunta aqui e agora. Não perca tempo, aproveite essa oportunidade, que o conhecimento muda a sua vida. Vamos agora, Michele, com a sua próxima pergunta. É verdade, né? O conhecimento, né, muda a vida, né? O foco é isso. A próxima pergunta. O que você considera ser a maior tendência emergente na área de desenvolvimento humano nos próximos anos, futuramente? Olha, adiantei um pouquinho, né? Na verdade, eu entendo que o grande desafio é como desenvolver, como acolher pessoas num mundo tão acelerado, num mundo tão automatizado. Como eu disse, a inteligência artificial está aí. Ela faz e-mail para vocês, ela faz apresentação para vocês, ela faz um mundo de coisas, mas ela não tem a sensibilidade. Então, hoje, para mim, o grande desafio é a sensibilidade. Nós não podemos perder a sensibilidade, porque qualquer empresa, seja ela do ramo, eu costumo dizer assim, mesmo aquelas empresas que são conduzidas por robôs, precisa sempre ter uma pessoa para fazer o quê? Os ajustes dos robôs. Então, assim, a gente sempre precisa envolver pessoas dentro dos processos. Mas, acima de tudo, a gente nunca pode perder essa sensibilidade, o tato humano, esse acolhimento. Isso nunca pode faltar, mesmo que o mundo, né, cada vez mais fique avançado com tecnologias. A gente precisa manter essa sensibilidade, esse acolhimento. Porque quanto mais a inteligência artificial está presente, mais problemas com saúde mental a gente tem. Então, assim, esse fator precisa ser cada vez trabalhado dentro das organizações. Os líderes precisam respirar que cuidados de pessoas é o que vai trazer o resultado para as instituições. Top. Ó, você falou de inteligência artificial, que é um assunto que eu gosto muito, e todo empreendedor tem que sempre estar antenado nesse assunto, né? Agora, já que você falou disso, tem uma curiosidade. Eu não queria saber número real, não. O que eu queria saber se você podia compartilhar com a gente uma estimativa, né? Como é que funciona hoje a sua operação? Né? A sua operação hoje, você trabalha com uma parte de pessoas mesmo, trabalhando com você, em escritório e tal, ou você tem algum tipo de inteligência artificial que trabalha para você? Porque isso também é uma coisa que hoje está muito usual, né? Mas assim, no Brasil está avançando bastante, mas em alguns países da Europa ainda é uma realidade ainda que está em desenvolvimento. É uma coisa que ainda está, por incrível que pareça, chega a ser estranho, né? Mas o crescimento do Brasil nesse segmento é muito grande.
Então, eu queria perguntar para você, como é que funciona as tuas operações hoje? Se você usa algum tipo de inteligência artificial ali por trás que impulsiona isso? A inteligência artificial que eu uso dentro dos meus processos são nas vagas que eu trabalho também. Eu tenho hoje uma consultora que atua juntamente comigo, que é a Andressa, que ela cuida de todo esse processo seletivo. Então, hoje a gente usa muito forte a inteligência artificial dentro desses processos seletivos. Os demais, não. Os demais, eu ainda vou na linha mais conservadora para fazer esse diagnóstico de forma mais individual, toda essa parte de plano de desenvolvimento, e aí eu não envolvo a inteligência artificial nesse segmento. Que a gente tem que ter, saber fazer exatamente essa ponderação para a gente não perder a qualidade dos nossos processos e também a sensibilidade ali do meio que a gente atua. Perfeito. Michele, à vontade. É isso. Eu vou, olha, tá surgindo, né, mais perguntas aí e vou aqui, né, vamos aqui, a Alessandra vai responder a pergunta acredito que seja Janderson, né? Vamos aqui. Como as práticas de RH podem ser integradas com estratégias de desenvolvimento humano para promover o crescimento profissional dos colaboradores dentro de uma empresa? Perfeito, perfeito. Primeiro você tem que ter clareza da cultura. Se você não tem clareza da cultura, é o primeiro ponto que você tem que verificar. Então, eu tenho que saber. E cultura, gente, só para fazer um parênteses aqui: cultura é o jeitinho de ser de cada organização. É aquilo que você tolera e é aquilo que você também não tolera. É aquilo que você deixa claro para o seu colaborador quais são as normas e condutas dentro do teu negócio, aquilo que você acredita. Então, voltando à pergunta, eu tenho que deixar claro qual é a cultura. E segundo, depois que eu tenho essa cultura muito clara, eu preciso desenvolver meus colaboradores através dos pontos que hoje são déficit dentro daquela empresa. Então, por exemplo, se eu tenho problemas com o relacionamento interpessoal, eu tenho que trazer práticas de RH, muitas das vezes o líder, né, ele acaba tendo essa percepção, leva para o gestor do RH, e o gestor de RH, ele faz o quê? Ele cria um plano de desenvolvimento para aquilo. Pode ser para uma gerência específica, pode ser para uma empresa inteira, e aí ele faz várias turmas desse treinamento. E assim, gente, linguagem clara, linguagem que chegue de forma clara para aquela pessoa. Não adianta eu usar um vocabulário muito robusto se eu literalmente preciso que a minha mensagem chegue. Então, quais são os pontos que você precisa desenvolver? E aí o líder, né, geralmente traz, ou então é aplicado uma pesquisa de clima dentro das organizações, que vão traduzir em dados o que precisa ser trabalhado, e aí sim, entra o RH de uma forma muito estratégica para desenvolver essas pessoas. Mas eu preciso, mais uma vez, entender com clareza qual é a necessidade para que a gente possa desenvolver planos assertivos e ter resultado. Top. Ó, chegou outra. Não para. Outra pergunta. Essa que chegou foi relativamente sobre avaliação de desempenho de RH. Olha só. Adoro. Faz descrição de alguns tipos de. O que você poderia agora citar rapidamente, né? O tipo de avaliações de RH que são utilizadas, né? Que tem várias, né? Tem vários tipos de avaliação no segmento. Mas aquilo que você poderia indicar aí para essa pessoa que está assistindo, que é um tipo de avaliação interessante. O que você poderia. Perfeito. Eu vou dar um spoiler. Nós estamos desenvolvendo. O André, não sei se está online, é o nosso desenvolvedor. E o próximo módulo que a Prospecta vai lançar é de gestão de pessoas. E indo encontro à pergunta feita, que a avaliação de desempenho, você pode verificar vários itens dentro de uma organização. Você pode olhar quais são, você pode avaliar dentro dessa avaliação as competências técnicas, você pode avaliar metas, você pode avaliar comportamento, e isso tudo, o sistema vai trazer o quê? Em eixos, né? Em eixos X e Y, que vai trazer em gráficos dentro da metodologia Ninebox, que vai te dar clareza quem é que hoje está performando muito bem em termos de comportamento
E em termos também de metas. Porque tem empresas que não trazem metas dentro da avaliação e está tudo bem. Então, o sistema da Prospecta, ela vai trazer o quê? É totalmente adaptável de acordo com o estilo de negócio. Eu quero ver, Alessandra, só como é que está o termômetro de aderência técnica da minha empresa. Vamos aplicar uma avaliação. Ah, Alessandra, eu quero ver comportamento. Primeiro, nós vamos listar as competências essenciais para aquele negócio. O que é fundamental? Ah, é trabalho em equipe, resiliência, feedback. Beleza, vamos aplicar essa avaliação e entender como é que está o cenário. Mas uma coisa eu digo, se você não for tratar, é melhor que você não aplique. Porque você vai conseguir trazer dados, mas que você vai precisar desenvolver. Então, a avaliação, ela serve para quê? De trazer dados para que você possa tratar e fazer o quê? Promover o crescimento, tanto de resultado, tanto de postura, comportamento dentro das organizações. E só um parêntese, o estilo que eu utilizo de avaliação de desempenho é sempre focado na estratégia e na competência, tá? Eu sempre vou nesse estilo detalhando a competência que eu quero identificar. Mas então, você percebe que com tudo isso você já tem uma estrutura montada, né? Tá. É muito profissional e muito, muito top ver isso. Você tem estrutura, tem pessoas trabalhando ali, tem um sistema que gira em torno, né? Sim. Do sucesso do teu projeto. É muito perfeito, muito, muito interessante. Eu quero fazer só um comentário rápido, que é só para a gente alinhar. Essa live aqui começa às 22, né? Começa às 22. E aí vamos então até às 23h10. É até chato para mim falar isso, porque tá tão gostoso, tá tão top, tá tão um clima tão agradável. É uma coisa tão, né? A gente está tão contente, tão feliz aqui de participar dessa live contigo. Mas a gente vamos hoje obedecer rigorosamente o horário, que eu acho que é importante. 23h10 no máximo, tá bom, Alessandro? Mas já fica para você o convite aí para você participar do nosso podcast Cafeína Pura. Opa, obrigada. Tá eu e a Michelle aí no podcast. Em breve você vai estar participando com a gente, tá? Vamos ver uma forma aqui da gente se conectar e você participar do programa. E também já fica aí o nosso convite para uma segunda live, que o assunto é tão bom, né? Que vale a pena a gente repetir, se você concordar, é claro. Vale a pena. Vamos repetir essa dose em breve, vamos cumprir a nossa agenda atual, mas em breve a gente vai repetir essa dose e você vai divulgar também outros projetos que estão vindo aí. São projetos aí interessantíssimos. Assim, eu não vou falar aqui agora, você que está aí, acompanha. Acompanha que você vai saber em breve. Vamos voltar em breve. Renato, eu falei com o pessoal hoje, gravei vídeos, falei, gente, o projeto está sendo desenhado. Vocês preparem, porque vai impactar muita vida, Renato. Vai dar algum spoiler hoje não, né, Renato? Nenhum spoiler, né? Pode dar um spoiler aí, vai, já que você prometeu pro pessoal, o pessoal pode ficar um pouco chateado. Dá um spoiler aí que é sempre bom. Eu só vou falar então assim, vai ter conexão Brasil-Portugal, só até aqui. Tá bom, isso tá bom. Esse network que nos conecta. Mas vamos lá, para a gente poder avançar, porque tem muita gente ainda mandando pergunta e as perguntas estão subindo. Michelle tem uma pergunta. Michelle, pode falar. Olha, tem várias. Olha, eu tenho uma pergunta aqui. Vou falar aqui das perguntas que estão subindo das pessoas, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acredito que é muito importante, sobre marketing pessoal. Que é tão importante. A gente olha para a Alessandra aqui e a gente vê o marketing pessoal dela, né? As habilidades na fala dela, né? O comportamento, né? Todo ali o foco dela, o desempenho, né? No Renato, a gente vê, né? Nas pessoas que estão nos assistindo, né? Que é o que? A nossa autopromoção, marketing pessoal, né? Autopromoção pra gente, né? Com nossas habilidades, fala a nossa autoimagem e aí a gente torna-se referência, como Alessandra Duarte é referência, Renato é referência, né? E falando em marketing, pessoal, eu queria saber sobre como que você avalia essas características e habilidades comportamentais das pessoas. Perfeito. Gente, primeira coisa que fala de marketing pessoal, e isso é muito sério, é a primeira imagem que fica. Como você quer ser visto e como você quer ser percebido.
Eu costumo dizer que aparência conta, como você se posiciona conta. Então, se eu vou para uma entrevista de emprego, dependendo da organização, e a gente tem que se atentar muito a isso, tá? Dependendo do nível da organização, você tem que entender qual tipo de roupa você precisa ir. Se é uma roupa mais formal, se é uma roupa mais informal. Então, isso conta demais. Primeiro, como é que tá seu cabelo? Você precisa ver como é que tá seu visual, né? Mulheres, como é que são suas unhas? A apresentação, gente, conta muito, muito. E outra coisa, como eu sinto, como eu me posiciono, como é que eu dirijo a minha fala. Nervosismo, gente, sempre vai existir. E recrutador desconta muito isso. A gente não considera isso, não considera. O nervosismo a gente sempre leva em conta. Mas o que a gente observa é como você fala, o como você se posiciona. Até um sentar numa cadeira, ela faz a diferença. Se eu chego aqui e começo a fazer uma live toda largada, eu não vou passar credibilidade. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Dizer que não sabe também faz parte. Ninguém sabe de tudo. E muitas das vezes as pessoas, né, ficam naquele. Não sei. É melhor você falar muitas das vezes numa entrevista, numa reunião que não sabe, que vai buscar saber, do que você mentir, do que você muitas das vezes falar baboseira, né? Então, assim, o marketing pessoal para mim é isso. Não somente o que você fala, mas o como você se posiciona frente à oportunidade que está sendo oferecida para você. Seja de emprego, seja de parcerias, seja de... Enfim, né? Como você quer ser lembrado. Isso, para mim, é o ponto focal dessa questão de marketing pessoal. Estamos aqui com o tempo meio apertado, mas vamos lá. Tem mais pergunta e eu queria que você respondesse um pouco mais agora, porque a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Pergunta: Perfeito. quais os erros comuns que você vê empreendedores cometendo e como eles podem ser evitados? Essa pergunta aqui é da Alexia, que está aqui também no. Essa é uma. Anota aí. Erros comuns de empreendedores, né? E tem uma outra já que está vindo aqui também, já está vindo aqui na caixa de diálogo, inclusive do próprio processo aqui. Estão perguntando o que é RH? Assim, na verdade, o que é RH, a gente sabe. É interessante falar sobre RH, mas numa via geral, como é que você definiria o RH para a gente? Para a pessoa que está aí de casa, poder, o RH, o que é RH? Então, o RH a gente sabe que tem uma abrangência, né? Mas, assim, de maneira geral, assim, para a pessoa que está em casa poder pensar RH. Você acabou de falar que tem várias divisões, né? O processo é dividido. Mas é interessante que você pode, de repente, por uma palavra, duas ali, pum, para mim RH é isso. Então, tenho essa pergunta do RH e do empreendedor. Erros comuns de empreendedor, né? E a outra do RH. Perfeito. Erro comum para mim dos empreendedores é focar em dinheiro, focar em resultado e não cuidar de quem você traz para dentro do seu negócio. Muitas das vezes você quer ter resultado, mas você traz qualquer pessoa, um primo, um parente, que às vezes não está conectado com a tua visão. Primeiro, tem que estar conectado com a tua visão. Eis a importância de fazer um recrutamento assertivo, entendendo se a pessoa tem todas as habilidades, se tem a formação necessária, porque isso, para mim, assim, é um fator chave. Se você contrata mal, você vai ter resultados muito negativos. Então, o processo, para mim, crucial do empreendedor saiba contratar. Isso, para mim, é o maior erro e depois a gente esbarra em maus resultados. RH, recursos humanos. A gente tem que saber que, para mim, tradução de recursos humanos é a área da empresa que cuida do coração do negócio. É aquela área que vai cuidar desde a parte do pagamento, desde a parte do plano de saúde, desde o acolhimento, desde o desenvolvimento de pessoas. Mas o principal é o fator humano. É o cuidado que essa pessoa vai ter que ter com pessoas, conectando elas à estratégia, conectando aos resultados, mas sabendo traduzir isso de uma forma única. Dois. Assim, ó. Michele? Travou seu vídeo. Tá vendo a Michele aí, não? Ela tá, mas tá travada também pra mim. Parada. Tá aí. Ela tá aí. Travou? Voltou? Voltou. Porque você ficou assim, top, cara. Você parecia até um quadro. Daqui a pouco voltou. Daqui a pouco já deu aquela mexida. Que bom. Então vamos para a próxima pergunta, né? Ela é bem rápida mesmo, habilidosa aí, olha só. Como identificar a necessidade da empresa e contratar a prospecta? Olha,
Como é que é? Alessandra, Pergunta do Diego Iglesias. isso. Oi, Desculpa, desculpa, tá Michele. falando o áudio da Michelle. Pergunta de novo. Vamos lá de novo. Deu para ouvir agora? Deu. Vai perguntar. Vamos lá, vamos voltar à pergunta do Diego Iglesias. Deixa eu procurar aqui, gente, que eu não estou mais encontrando o Diego. Só para te dar um reforço, Michele, a pergunta é no sentido de como é que as pessoas podem identificar a prospecta, né? E como contratar a prospecta? Pronto. Ah, tá. E aí aproveita agora o gancho e já fala logo também o teu contato, o contato da sua empresa, e a nossa produção puder aproveitar a chance e colocar aqui também no Instagram. Perfeito. Gente, pode me contactar pelo Instagram, pode me contactar também pelo telefone. Vou passar aqui rapidamente, depois se a Michelle puder deixar. É o DDD 21 9694 15 359. 9694 15 359. E também pelo Instagram, LinkedIn. Eu também sou muito ativa no LinkedIn. Se vocês quiserem lá conhecer minha página. E o nosso site também está no forno. Até o final do mês vai ser lançado, se Deus quiser. Ô, Alessandra, pode repetir de novo o seu contato, por favor? Vamos lá. DDD 21 9694 15 359. Renato, queria fazer um pitch aqui de vendas na tua live. Você me permite? Dúvida nenhuma, a hora é essa. Perfeito. Vamos lá. Empreendedores ou pessoas que desejam vir para o próximo nível, que desejam fazer um desenvolvimento, me chamem no privado, que hoje eu vou liberar, sabe o que, Renato? Uma consultoria online de 30 minutos, de graça, e a gente vai sair dali. Quem me procurar vai sair dali já com um plano de desenvolvimento, um plano de ação já pronto, nesses 30 minutos. Então, quem quiser, a oportunidade é hoje. É hoje. Só me chamar aí no Instagram. Vai ficar também no Instagram do Renato. Então, quem quiser, vamos com tudo. Só me chamar no privado. Sensacional. Pode falar, Michele. Sensacional, é isso aí. Eu estava aqui, né, colocando o contato dela, né, para entrar em contato. Vocês viram aí, né, que foi conteúdo realmente igual a gente prometeu no início, de qualidade, né, com uma pessoa extraordinária como a Alessandra Duarte. Eu aprendi muito, e você? Responde aí pra gente. Sem dúvida. Troca de experiência. É isso. Olha, Alessandra, nosso muito obrigado, viu? Muito obrigado. Olha, por favor, vamos continuar vamos fazer outra live dessa pra gente aqui. Vamos, olha, Uma... o que é bom repete, bis. Exatamente. Adorei. Queremos mais. É conhecimento, a gente quer mais. Conhecimento, todo dia a gente aprende. Sem sede. E precisamos disso mesmo. A pessoa que tá em casa também, que nesse momento. Peço a você que está aí, dá um coraçãozinho aí. Manda o seu coração aí para a Alessandra, para o agradecimento da nossa palestrante de hoje aqui na live. E o nosso obrigado, olha os corações chegando. Obrigado. Foi excelente essa experiência. E pedimos, então, Alessandra, nesse momento, a tua consideração final para a gente poder encerrar. Não, perfeito, gente. Primeiramente, muito obrigada, Renato, Michele, pela grande oportunidade. Sabemos que não vai parar aí a parceria, né? Muita coisa boa vindo por aí. Agradeço a cada pessoa que entrou aí na live. Espero ter agregado na vida de cada um, tá? Quem quiser também tirar alguma dúvida, pode me chamar também no privado. Meu muito obrigada, de coração, viu? E vamos juntos. Michele, considerações finais. Pode falar. Desculpa, obrigada, Alessandra, obrigada a todos que estiveram aí com a gente, que participaram, né, que enviaram as suas perguntas, né? É o nosso agradecimento, né? Foi extraordinário. Da minha parte, eu estendo aqui o agradecimento a todos. Agradeço mais uma vez a Alessandra Duarte, da empresa Prospecta RH,
que hoje abrilhantou esse momento com a presença dela e o conhecimento que ela colocou para a gente, e fica como aprendizado. Vamos aqui torcer para essa live ficar gravada. Me ajuda aí, Michelle, você que também tem umas habilidades aí que a gente deixa já aqui no Reels, já no Instagram, para outras pessoas que forem chegando também, forem vendo, né, esse conteúdo que não pode se perder. Tá? Mas olha que é só o começo, hein? Isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Está no Brasil. Uma excelente noite para você que está em Portugal ou qualquer parte do mundo acompanhando, né, essa live, tá? Deus abençoe você e sua família. Obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Muito bom. Renato, assim que sair, você já Saindo no X. tem. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.